Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 11º Encontro Nacional de Estudos Estratégicos. Entra no auditório o excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, acompanhado do comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Leonardo Pontel. Agradecemos a honrosa presença das autoridades civis e militares e a cada uma das senhoras e senhores participantes que prestigiam este evento. O Encontro Nacional de Estudos Estratégicos visa promover reflexões sobre questões relevantes para o país, no presente e no porvir. E em sua 11ª edição, tem como tema geral Indústrias de Defesa Brasileira, Políticas e Perspectivas. Nele, autoridades e especialistas examinam desafios e identificam ameaças e oportunidades de ação, fornecendo, assim, subsídios para o planejamento do governo e das empresas brasileiras. Além disso, o encontro, ao longo de suas várias edições, sempre buscou promover um diálogo amplo e aberto sobre os interesses nacionais de médio e longo prazos. O encontro está dividido em 6 painéis, cada um deles abordando um grande tema relacionado com a indústria brasileira de defesa. Esses painéis serão integrados por autoridades e especialistas civis e militares, oriundos do serviço público, do meio acadêmico e de entidades representativas da indústria brasileira, reunidos em prol da consolidação do binômio Defesa e Desenvolvimento, síntese da Estratégia Nacional de Defesa. Os trabalhos terão lugar nesta tarde, ao longo do dia de amanhã e na manhã de sexta-feira. E para a abertura solene do encontro, convidamos a compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Wellington Moreira Franco. O excelentíssimo senhor chefe de Logística do Ministério da Defesa, Almirante de Esquadra Gilberto Max Hoffer Reichsfeld. O secretário de Coordenação e Organização Institucional do Ministério da Defesa, Dr. Ari Matos Cardoso. Neste momento será executado o hino nacional brasileiro.
Senhoras e senhores, neste momento, o excelentíssimo senhor contra-almirante Leonardo Puntel, comandante da Escola Naval, fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor ministro Wellington Moreira Franco, excelentíssimo senhor Dr. Ari Matos Cardoso, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Gilberto Max Hofer Hirschfeld, excelentíssimo senhor almirante de esquadra Arthur Pires Ramos, excelentíssimo senhor almirante de esquadra fuzileiro naval Marco Antônio Corrêa Guimarães, excelentíssimos senhores almirantes, generais e brigadeiros, senhoras e senhores. Para nós da Escola Naval, é uma satisfação muito grande poder apoiar esse Encontro Nacional de Estudos Estratégicos. Assim sendo, eu dou boas-vindas a todos na nossa histórica ilha de Villegagnon, desejando a todos um bom evento e a escola está à disposição dos senhores. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento o excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Wellington Moreira Franco. Excelentíssimo senhor almirante de esquadra Gilberto Hirschfeld, chefe de logística do Ministério da Defesa, excelentíssimo senhor Ari Matos Cardoso, secretário de Coordenação e Organização Institucional do Ministério da Defesa, excelentíssimo senhor contra-almirante Leonardo Puntel, comandante da Escola Naval, excelentíssimos senhores oficiais generais, magníficos reitores das universidades federais e estaduais, senhores e senhoras acadêmicos, senhoras e senhores representantes de entidades associativas e da indústria nacional de material de defesa, minhas senhoras e meus senhores. Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à Escola Naval, ao comando da Escola Naval, por nos acolher em um evento que já está se tornando uma referência no Brasil para a discussão de um dos temas que a expectativa de todos nós é que passe a ser um elemento mobilizador, não só dos compromissos políticos, mas dos compromissos de governo e, sobretudo, dos compromissos orçamentários. Minhas senhoras e meus senhores, a segmentação civil-militar ainda é muito grande na área acadêmica. Por isso, é muito bom testemunhar a união de militares e civis nesta 11ª edição do Encontro Nacional de Estudos Estratégicos para pensar as políticas e perspectivas da indústria de defesa do nosso país. Essa é uma área que realmente precisa de contribuição da inteligência brasileira. A unificação do conhecimento, com todos falando a mesma linguagem, certamente não só irá contribuir, mas, sobretudo, vai sustentar politicamente uma luta que cada vez tem que ser mais uma luta de todos os brasileiros. Um desavisado, no entanto, talvez indagasse por que um civil pretenderia dar palpite, por exemplo, na compra de um caça pelas Forças Armadas brasileiras, esquecendo-se de que os recursos financeiros do país, assim como o destino de uma nação, devem ser do interesse de todos. Mas não é só isso. Somos um país rico que não pode se descuidar de sua defesa. Nós aqui reunidos temos a responsabilidade de fazer a sociedade compreender que um país seguro é aquele que tem uma defesa forte. E nada disso será possível se não nos juntarmos para contribuirmos para o desenvolvimento
da indústria do setor. Porém, ainda precisamos debater muito. Defender a adoção de muitas políticas para podermos dizer que temos, de fato, uma grande indústria de defesa. Entre as 100 maiores indústrias do ramo no mundo, só uma é brasileira, o que prova a grande necessidade de pensarmos soluções para o setor. Enquanto temos apenas uma, países como Israel, a China, a Coreia do Sul, têm 3 indústrias cada um. Pensar sobre o que acontece com a nossa indústria de defesa não pode ficar dissociado dos destinos do único grande consumidor nesse mercado, que são as Forças Armadas Brasileiras e também as polícias militares, ou seja, o setor público. A redução drástica imposta ao orçamento das 3 forças em 1990 teve, como não poderia deixar de ser, reflexo negativo imediato na indústria de defesa, que viveu tempos áureos na década de 70 e começo da de 80, inserida na política econômica desenvolvimentista do período. De 2003 a 2009, contudo, os investimentos do governo em defesa aumentaram 600%. Saíram de 658 milhões para quase 2,5 bilhões de reais. O fato é que o cenário começou a mudar na década passada, quando o país pôde aproveitar o ambiente de estabilidade econômica e passou a crescer com inclusão social. Durante o governo do presidente Lula, o Brasil reduziu drasticamente a pobreza e consolidou o mercado interno. Com a inclusão de mais de 30 milhões de pessoas no mercado de consumo, temos agora mais da metade da população, para ser preciso, 52% da população, formando a nova classe média. E foi graças a esse cenário que o governo pôde organizar melhor o seu orçamento e retomar investimentos em algumas áreas fundamentais. Com tudo isso, ainda não podemos dizer que chegamos a índices ideais no que diz respeito ao setor de defesa brasileiro. Apesar das conquistas, ainda somos dependentes de importações nesta área, não apenas porque nos falta tecnologia em alguns casos, também porque a nossa indústria não consegue competir com os preços externos. O paradoxo é que termos indústrias brasileiras fortes no mercado externo, mas que não conseguem praticar preços internos compatíveis com as regras brasileiras para licitações. Ou seja, em muitos casos, os preços internos estão maiores do que os ofertados pela indústria de fora. E a lei que regula nossas licitações nos indica o fator menor preço como a primeira condição de compra. Essas regras dificultam até mesmo as exportações dos fabricantes brasileiros que não conseguem vender lá fora, porque o mercado internacional exige que seus produtos antes sejam bastante testados no mercado interno. A edição da medida provisória 544, que estabelece normas especiais para as compras, as contratações de produtos, de sistemas de defesa e de desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, é um grande passo na solução do problema. A SAI vai trabalhar para ajudar na regulamentação dessa medida provisória, que prevê, inclusive, um regime tributário especial para a indústria de defesa e permite criar um procedimento de licitação para alguns produtos estratégicos da defesa. Produzir itens estratégicos é fundamental. Temos consciência disso. E os senhores também. Caso contrário, corremos o risco de não correspondermos às necessidades do país e termos que nos explicar para a sociedade. A meta, colocada pela presidenta Dilma Rousseff, para que nos tornemos a 5ª economia do mundo, também vai requerer o fortalecimento da indústria de defesa brasileira. Já começamos a buscar mais soluções para os problemas dessa indústria com a Estratégia Nacional de Defesa
aprovada em decreto do presidente Lula em 2008, na qual está prevista a exigência de transferência de tecnologia nos acordos internacionais. O país vem se empenhando em trazer tecnologia junto com as importações para o setor. Precisamos evitar situações como nosso acordo com a França para a compra de submarinos. No convencional, o acordo prevê a transferência total de tecnologia. Já no nuclear, só agregamos a tecnologia do casco. Embora a situação tenha melhorado nos últimos tempos, o setor também vem convivendo durante longos anos com escassez de pesquisa na área da defesa. Mas enquanto ainda perdura a dificuldade para a criação de um fundo setorial destinado ao financiamento de pesquisas na área da defesa, o setor vem se valendo dos recursos ofertados para a pesquisa tecnológica em geral. Entre as dificuldades enfrentadas pelo setor de defesa, também temos o apagão tecnológico. A carência de engenheiros, por exemplo, é muito grande. Na verdade, isso está acontecendo em todas as áreas de produção. Se formos, por exemplo, perguntar à Petrobras, poderemos ficar surpresos com o tamanho da defasagem da empresa nesta área. Neste sentido, estaremos dando início hoje, logo em seguida, à primeira proposta da SAI para dar um grande avanço ao conhecimento de alguns profissionais que pretendam se especializar em tecnologias estratégicas com formação em mestres e doutores. É uma iniciativa modesta, mas estamos lançando o programa Proestratégia, que se destina ao apoio ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica em assuntos estratégicos, o que inclui a indústria de defesa. Assinaremos um termo de cooperação com a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na qual a instituição e a SAI se comprometem a investir anualmente R$ 2 bilhões, cada um arcando com a metade